Amém, irmãos? Graça e paz. Que bênção estar aqui com vocês hoje, nesse feriado prolongado. Nós estávamos ali dando graças ao Senhor, né? Porque mesmo com a chuva, mesmo com o feriado, você chegou aqui hoje e você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque nós tirarmos, né, nosso domingo para nós adorarmos ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor, é motivo de alegria para cada um de nós, né? Trouxe uma palavra hoje para compartilhar com vocês. Talvez vocês já tenham ouvido a minha história em algum lugar, ou talvez não. Eu sei que muitos aqui às vezes nem me conhecem, mas é bom que cada vez que eu conto a minha história, cada vez que eu falo sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, nunca é igual, né? Porque a graça do Senhor, ela se renova e vai nos trazendo à memória coisas que Ele tem feito, né? Todos os dias o Senhor faz algo novo por nós, não é verdade? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muito que agradecer ao Senhor, mesmo vivendo dias difíceis. E eu peço que vocês abram a palavra em Lucas 6, nós vamos ler os versos 43 e o 45, 43 a 45. Quando você encontrar aí, dá um glória a Deus para saber que você encontrou. Amém. A palavra diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Hoje, irmãos, é muito comum nós ouvirmos das pessoas que elas são cristãs, né? A rede social, ela trouxe uma possibilidade de nós conhecermos pessoas de longe, pessoas que talvez sem as redes sociais a gente não teria a possibilidade de conhecer. E cada vez mais essas pessoas falam sobre Jesus, falam que são cristãs, mas é interessante que essa palavra está dizendo para a gente que uma árvore a gente conhece pelos seus frutos. Então é fácil falar coisas, mas talvez o fruto que essas pessoas trazem não são frutos exatamente iguais àquilo que se espera de alguém que é cristão. Meu pai tinha uma frase muito interessante, ele dizia que papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa lá no papel, ele vai aceitar. E os vídeos gravados nas redes sociais também são assim. Aquilo que você vê na televisão também é assim. Você pode dizer uma porção de coisas, mas a gente só tem azeite quando a azeitona é espremida. Então, uma árvore a gente vai conhecer pelos frutos que ela traz para a gente, especialmente em momentos de dificuldade. Quando o boleto está pago, quando a saúde está em dia, quando tudo está fluindo como a gente esperava, é fácil nós glorificarmos a Deus, agradecermos ao Senhor. Mas talvez nos dias mais difíceis, quando as coisas não estão fluindo como a gente espera, quando a vida está complicada, quando você pensou que Deus tinha que ter feito coisas que Ele não fez, talvez você se vire contra o Senhor. E Jó, ele nos traz uma lição muito boa quando ele diz que aceitaremos o bem que vem do Senhor e não o mal. Os dias difíceis, os desertos que a gente passa, eles têm o poder de trazer algo à tona. O Senhor disse que colocou Moisés no deserto para saber o que havia no coração dele. O Senhor já sabia o que tinha no coração de Moisés, mas talvez Moisés não soubesse. E às vezes naquelas situações que você está passando, você pensa que o seu coração está bom, que o seu coração está ok, está em paz, está em dia. Mas o Senhor precisa mostrar algumas coisas para você reajustar a sua rota. E dessa forma a gente parte do princípio, né, que a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas o quê? Se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso então é conversão. O que é conversão? Conversão é metanoia, mudar de direção, mudar o rumo, repensar a vida.
Então, não basta eu dizer que sou cristã. A conversão é de fato quando eu mudo a minha rota. Quando você está no trânsito dirigindo e você vai fazer uma conversão, você muda totalmente a direção de onde você estava indo. E essa conversão, ela é cheia de novos significados, porque você passa a pensar de um jeito diferente, você passa a falar de um jeito diferente. Talvez o seu guarda-roupa precise mudar. As coisas vão indo para um lado completamente diferente de antes, porque você encontrou alguém que mudou a sua rota. Isso é entregar a vida para Jesus, isso é aceitá-lo como Senhor e Salvador. É muito fácil nós encontrarmos pessoas que dizem que são salvas, que querem entregar a sua vida a Jesus para serem salvas. Mas ser cristão, irmãos, é muito mais do que isso. É nós entregarmos o senhorio da nossa vida para Jesus. E isso é muito mais complexo, porque às vezes você não vai viver como você esperava viver. Mas no final de todas as coisas, você vai fazer como Jó também fez. Que antes ele disse que ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora os olhos deles veem. Os olhos dele veem Jesus. E é importante que na nossa vida seja assim. Porque quando nós nos convertemos, a gente conhece Jesus de ouvir falar. Mas com o tempo nós vamos tendo experiências com o Senhor. E nós vamos sendo revelados. Ele vai sendo revelado para nós. À medida que nós olhamos para trás e não reconhecemos quem nós éramos antes. Eu não sei como você era antes de conhecer Jesus, mas eu era alguém que eu não tenho o menor orgulho de lembrar de quem eu era. Certamente eu era a pessoa mais improvável de estar aqui. Eu tenho certeza que meus pais jamais imaginaram que um dia eu estaria pregando a palavra do Senhor. Eu dei muito trabalho para eles. Eu fui uma adolescente muito rebelde. Eu tive um pai que era meu avô. E esse choque de gerações provocou muitos desgastes. E ele era alguém que, para me corrigir, ele me desprezava. Então eu cresci cheia de feridas. Eu tinha muito desejo de ter uma família em que eu tivesse filhos, o meu esposo, que eu não fosse separada como os meus pais se separaram. Então, com 17 anos, eu conheci o meu esposo, o pastor Léo. E o Léo foi a cura para muitas das minhas feridas, porque ele era alguém que olhava para mim, e eu não tinha isso no meu pai. E pega a chave aí, você que é pai. Porque talvez você precise olhar nos olhos da sua filha. Você precisa falar para ela que ela é especial, que ela foi sonhada pelo Senhor. E quando o Léo apareceu na minha vida, logo nós conhecemos junto o Senhor, nós nos convertemos na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E logo em seguida, depois de mais ou menos uns 4 meses, nós viemos para Goiânia. Chegamos aqui em Goiânia e nós procuramos igreja. Nós fomos em diversas denominações. E eu chegava procurando algo parecido com a Igreja Batista da Lagoinha. Vocês entendem o tamanho da referência que eu tinha, né? Então eu chegava nos lugares e pensava, não é aqui, não é aqui, não é aqui. E um desejo enorme de servir ao Senhor. Com 21 anos o Senhor nos abençoou com João Pedro, nosso primeiro filho. E nós mudamos para os fundos da casa de uma membro aqui dessa igreja. E eu estava contando ali para o pastor João que ela cantou uma música. E aquela música eu recordei que era a música que eu cantava lá na Lagoinha. Então eu pensei, ela é crente e na igreja que ela vai canta a música que eu gosto. Bati na janela dela e perguntei onde que era a igreja. Irmãos, ela falou o endereço e meu esposo e eu erramos por 2 vezes o lugar da igreja. Quando nós chegamos aqui, há 18 anos atrás, fez 18 anos em outubro do ano passado, a igreja ainda era aqui nessa direção. Nós novamente firmamos a nossa aliança com o Senhor e nós entregamos a nossa vida para Jesus novamente. Nos batizamos e nós começamos a viver, a nossa vida aos pés do Senhor, sendo ensinados como era uma família segundo o coração de Deus. Eu sou muito grata a essa igreja, muito grata. Porque aqui eu tive a oportunidade de fazer muitos dos cursos que vocês fazem. E através dos cursos, nós fomos aprendendo, e através da palavra ministrada aqui, dia após dia, nós fomos aprendendo o que era ser cristão, o que era ser esposa, meu esposo aprendendo a ser marido, e nós com o nosso filho,
nós fomos crescendo, nós fomos nos livrando das velhas manias, dos velhos pensamentos, fomos tendo a nossa verdadeira conversão aqui nesse lugar. O Senhor também nos abençoou com Gustavo, eu já estava com 25 anos, e com 28 eu encerrei aí a madre com Davi, 3 filhos homens, o Senhor nos deu. E família para mim sempre foi um assunto muito especial e muito sensível, porque se existe algo que é muito poderoso para quem deseja ter uma família, é que você consiga criar os filhos para o Senhor, que você consiga criá-los para que um dia você possa devolver eles para o Senhor. E o fato é que meu esposo e eu, desde que nós chegamos nessa igreja, nós nos comprometemos, né? Nós gostamos de estar aqui. Nós passamos de alunos de cursos para líderes de cursos. Hoje a gente coordena cursos. Mas aconteceu algo na nossa vida, irmãos, que a gente não imagina, porque infelizmente às vezes a forma como nós entendemos o Evangelho, a forma como nós ouvimos, como nós internalizamos, parece que por estarmos numa igreja nós nunca vamos passar por certas coisas. Essas coisas é para quem não serve ao Senhor. E o fato é que numa sexta-feira meu esposo levou os nossos filhos para a igreja, e por volta das 11h30 da manhã nós recebemos uma ligação que havia tido um tiroteio na escola. Nós saímos correndo, a pessoa que me ligou disse que o João Pedro tinha sido atingido. Era dia de congresso Transformadas aqui na igreja. Nós saímos correndo de casa e eu pensava, nossa, não vou no congresso, vou passar a noite no hospital, vou cuidar do João Pedro. E no tempo todo pensando, né, sobre o que poderia acontecido, mas fazendo aquela oração como se eu soubesse que não poderia ser nada maior do que eu estava imaginando. Quando nós chegamos na rua do colégio, havia dezenas de carros de polícia, centenas de policiais, e os alunos gritavam, tia, o João está no chão, o João está no chão. Depois de 40 minutos, sem saber o que tinha acontecido, a gente entrava no carro de polícia, entrava no carro de ML, olhava o SAMU, tentava descobrir cadê o João Pedro, ninguém falava nada. Eu perguntei para a porteira se o João Pedro havia morrido, e ela fez assim com a cabeça, dizendo que sim, respondendo que ele estava morto. Existem coisas que nós não somos preparados para passar, porque por mais que seja difícil perder os nossos pais, os nossos avós, entes queridos, esse é o ciclo natural da vida. Mas quando se trata de perder um filho que saiu sadio de casa, quando fere a ordem natural das coisas, quando fere o ciclo natural das coisas, você não sabe nem mesmo como reagir, o que pensar, o que dizer. Eu sei que naqueles dias eu senti uma angústia muito grande, alguma coisa me dizia que as coisas não estavam bem. E eu orava, clamava ao Senhor, eu pensava que meu pai ia morrer porque meu pai estava doente. Mas o fato que aconteceu foi que nós recebemos a notícia da morte do nosso filho. Um aluno da sala dele, um colega de sala, matou o nosso filho dentro da sala de aula onde ele estudava. Ele não estava no lugar errado, não estava fazendo a coisa errada. Nós também, como famílias, nós estávamos servindo ao Senhor como estamos até hoje. E passamos por isso. Eu me lembro que enquanto eu recebi a notícia, uma pessoa veio no meu pescoço e disse assim, aquela é a mãe do menino que matou o seu filho. Na minha carnalidade, irmãos, eu não sei vocês que têm filhos como são, mas as mães têm a fama de serem como leoas para defender os filhos, né? Mas naquele momento eu senti o Espírito Santo cuidando das minhas reações, impedindo que eu fizesse coisas que podiam envergonhar o nome dele posteriormente. Eu sabia que alguma coisa o Senhor estava movendo, porque eu não estava sendo eu naquele momento. Às vezes a gente quer ter reações, a gente quer fazer alguma coisa, e eu preciso dizer para vocês que as nossas reações também fazem parte do nosso processo de conversão, porque aquilo que nós pensamos, Aaron Beck diz isso na teoria cognitivo-comportamental, uma área da psicologia. Ele diz que aquilo que nós pensamos influencia naquilo que nós sentimos, e a forma como nós sentimos vai influenciar na forma como nós reagimos. Então, pensamentos influenciam nos sentimentos, que influenciam as nossas reações. Então, quando nós nos convertemos, a palavra diz em Romanos 12:2, que nós não deveríamos nos amoldar ao padrão
deste século. Mas nós deveríamos permitir que a nossa mente seja renovada, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, converter também é ter uma mente transformada. É pensar nas coisas do alto. É tirar os nossos olhos daquilo que é terreno e buscar pensar nas coisas que são do alto. E isso tem muito a ver com a forma como nós reagimos. O que acontece com você quando você está no trânsito e toma aquela buzinada santa assim na sua orelha? O que você fala quando isso acontece? Eu sei que às vezes a vontade é xingar, mas se você faz isso, você precisa se converter nessa área também. Há muitos detalhes que a gente pensa que o Senhor não se incomoda com eles. Mas nós servimos a um Deus que é santo e nós precisamos buscar também a nossa santificação. Porque às vezes por causa de uma reação errada, por causa da forma como você lida com os acontecimentos na sua vida, você vai fazer com que todo o seu cristianismo seja jogado fora. Porque quando a pessoa olhar para você e vai dizer assim, você é crente? Olha o que você está fazendo. E naquele dia, irmãos, eu sei que se eu tivesse feito algo, talvez vocês não me julgariam. Mas eu sei que eu teria colocado muitas das coisas que eu vivo hoje a perder. Então eu senti o Espírito Santo cuidando das nossas reações. Passado um tempo, nós fomos para a casa do pastor Ismael e da pastora Eliane. Eles nos receberam na casa deles e cuidaram da gente naquele dia. E eu posso dizer que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a sensibilidade daquele dia, aquele dia foi um dia de louvor e adoração ao Senhor. Quando nos acontecem acontecimentos tão difíceis, nós precisamos buscar a nossa reserva de fé. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez, lembrar de quem Ele é, porque a nossa vida ela não pode depender das circunstâncias. Eu já tinha muitos anos vivendo a vida cristã. Eu já conhecia a palavra do Senhor. Eu não podia agir como quem não conhecesse a palavra. E eu me lembro que, passado algum tempo, meu esposo foi até o IML. Vocês imaginem que você deixa um filho na escola e pouco tempo depois você precisa fazer o reconhecimento do corpo no IML. Um irmão aqui da igreja acompanhou meu esposo, ele entrou, meu esposo ficou do lado de fora. E aí vieram alguns jornalistas e perguntaram para o meu esposo o que ele tinha para falar sobre o rapaz que tinha matado o nosso filho. E meu esposo respondeu que ele perdoava aquele rapaz. Naquele momento a reportagem acabou, porque o que se espera de alguém que acabou de perder o filho são palavras de vingança, talvez de retaliação. Normalmente é isso que a gente ouve nas reportagens que a gente vê. São pessoas dizendo que querem justiça, que querem matar, que querem fazer e acontecer. Meu esposo chegou na casa onde eu estava e me contou sobre a reportagem. E naquele momento eu também resolvi que perdoaria aquele rapaz e nós oramos nesse sentido. Talvez, irmãos, vocês fiquem pensando que era cedo demais para fazer isso. Que nós fizemos, talvez, no calor da emoção. Mas eu preciso dizer para vocês que nós somos muito tardios em perdoar. Nós iramos com muita facilidade, perdoamos com muita dificuldade. Quando eu falo de conversão, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que eu era e o que eu poderia vir a ser caso eu continuasse naquela vida. Talvez eu não teria tido filhos. E o tempo todo em que eu estava lá, pensando naquilo que tinha acontecido, eu me lembrava da palavra que diz que Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que foi que você perdeu na sua vida, mas se você recebeu algo de bom, a palavra diz que nós não temos como receber nada de bom se do céu não nos for dado. E se coisas pertencem ao Senhor, quanto mais a vida do meu filho pertencia. O interesse do Senhor em ver o meu filho bem, em ver o João Pedro bem, era muito maior com certeza do que o meu interesse em vê-lo bem. Por mais que eu amasse meu filho, por mais que eu ame, eu sei que o Senhor ainda ama mais, porque o amor dele é um amor perfeito. Então naquele dia nós nos preparamos
para o velório. E foi todo um dia que a gente não sabe o que pensar, a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe como reagir, porque simplesmente parecia que eu não precisava estar vivendo nada daquilo. As pessoas tinham notícia pela televisão da morte. Muitas pessoas, elas souberam quando ligavam a televisão. Até pessoas da minha família de Belo Horizonte. Muitas delas tiveram a notícia pela televisão. Nosso nome é um nome diferente, uma família pequena, então não tinha outro João Pedro Calembo que tivesse aqui em Goiânia que pudesse ter morrido. Foi aquela movimentação toda, o velório foi enchendo. E quando eu vi aquelas pessoas, eu me lembro que o pastor João deu uma palavra. E eu pedi a oportunidade para dizer que se aquelas pessoas que estavam lá estavam acostumadas a me ver servindo ao Senhor, meu esposo, meus filhos, servindo ao Senhor, e que se elas estavam pensando que eu iria parar de servir ao Senhor por causa do que estava nos acontecendo, elas podiam ter certeza que ali era só o começo, que nós não deixaríamos de servir ao Senhor. E eu tenho me relembrado todos os dias essa palavra, irmãos, por mais que seja difícil, porque o luto de um filho, ele dói sempre que você tem a oportunidade de perceber os outros amigos, por exemplo, entrando na faculdade. O João Pedro não entrou na faculdade. O João Pedro deixou de viver muitas das coisas que eu vejo os colegas vivendo. Então, vez ou outra, eu me deparo com algo que eu gostaria de estar vivendo e eu fui simplesmente podada de viver. Então, não é algo que acaba quando ele morre. Ele simplesmente... A gente vive com aquela dor todos os dias, a dor da ausência, a presença da ausência o tempo todo dentro de casa. Eu me lembro que nos primeiros dias, por uma fração de segundo, a gente talvez tentasse esquecer. E passava o Gustavo correndo, passava o Davi, eu procurava o João Pedro e vinha aquele desespero dentro de mim, me lembrando de que ele não estaria ali para correr mais. Na hora de colocar os lugares da mesa, a gente colocava 5 e aí eu tinha que recolher porque agora era 4. E eu fui ao longo dos anos, já são 6 anos e meio. E eu digo para vocês que não tem como acostumar. Não é algo que a gente se acostuma. É uma dor que às vezes ela vem de maneira muito forte. No outro dia, eu falo, no outro dia vai estar tudo bem. E o Senhor vem e nos consola. É interessante que quando Jesus, ele está na terra e diz que ele deixaria conosco o nosso consolador. Ele poderia dizer que deixaria um espírito de cura, um espírito de proteção. E o Espírito Santo é tudo isso, ele é provedor. Mas quando ele fala que ele deixaria um consolador, é porque ele sabia que nós necessitaríamos desse consolador aqui na terra. E eu tenho desfrutado desse consolo do Senhor desde então. Eu sei quem é Deus Consolador. Porque eu sei que dentro de mim não havia nada que pudesse me sustentar para que hoje eu estivesse aqui diante de tudo que nós passamos. Foram muitas situações, eu não tenho nem tempo de contá-las todas aqui. Mas eu quero ler um texto com vocês. Um texto que está em Mateus 18, 21. A palavra diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei.
Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que é para nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós fomos muito perdoados. Eu não sei quanto a você, eu fui extremamente perdoada, como eu contei. E é interessante que essa palavra diz que o Senhor, Ele não parcelou a dívida daquele servo. Ele não fez como as Casas Bahia, ou como o banco faz parcelando uma dívida. Ele simplesmente rasgou a duplicata, Ele rasgou o boleto, Ele cancelou a dívida. Um dia as suas dívidas também foram totalmente canceladas. Nós não teríamos condições de pagar por elas. Mas quando aquele homem muito perdoado sai da presença do Senhor, ele encontra alguém que estava devendo ele, um ofensor. E ele não tem a mesma compaixão. Então o Senhor lança aquele homem no inferno, porque ele não teve a mesma compaixão que ele recebeu. Viver com falta de perdão é algo que é extremamente destrutivo. Hoje a ciência já diz que pessoas que não perdoam, pessoas cheias de amargura, pessoas cheias de ressentimento, têm uma probabilidade muito grande de desenvolver doenças como câncer. A falta de perdão adoece os ossos, adoece a alma, adoece até mesmo o seu cognitivo. Você começa a ver as coisas de maneira diferente. E nós muitas vezes não perdoamos porque nós achamos que somos superiores aos outros. Que o nosso pecado é pequeno, grande ao dos outros. Nós não estamos dispostos a perdoar aquele que nos ofende, mas nós buscamos o perdão das pessoas que são ofendidas por nós. Como nós podemos dar a alguém aquilo que nós não temos? Não tem condições. Nós podemos perdoar porque nós já fomos perdoados. Muitas vezes, levando mensagem como essa, a muitos lugares eu encontrei pessoas que me procuraram. E certa vez eu encontrei uma mãe. E ela me disse assim: pastora, meu filho morreu tem 16 anos. Ele também morreu assassinado. E nunca mais nós tivemos nenhum tipo de celebração na nossa casa. Nossa casa não tem dia das mães, não tem dia dos pais, não tem aniversário. Não cantamos parabéns para ninguém. Não celebramos o Natal, a Páscoa. E naquele momento o Espírito Santo trouxe ao meu coração a seguinte palavra: ela matou todo mundo. Já percebeu como nós damos tanta atenção para aquilo que nós perdemos e não olhamos para aquilo que nós ainda temos? Nós temos a tendência de dar mais valor àquilo que a gente perde do que àquilo que a gente tem. E foi interessante que uma vez eu estava numa consulta com a minha psicóloga e ela falou para mim assim: Bárbara, você sempre fala o quanto o Senhor te fez uma mulher alegre. Eu falei: sim, o Senhor me fez uma mulher alegre. E ela me perguntou: é possível que você seja uma mulher alegre, mesmo tendo sepultado o seu filho? E eu saí do consultório com aquela pergunta. E aquela pergunta me incomodou demais, porque de fato o Senhor sempre colocou riso nos meus lábios. Eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, eu gosto de amar as pessoas. E eu descendo do consultório, entrei no carro, coloquei a chave no carro e assim que eu liguei, veio uma música que era como se a música estivesse entrando dentro de mim. Não sei se vocês já tiveram uma experiência assim. Era como se a música ganhasse vida dentro de mim. E a palavra dizia nessa música, né? A música dizia que Deus faz novas todas as coisas. E eu passei a andar, depois da morte do João Pedro, sempre com a Bíblia, porque o Senhor falou muito comigo, especialmente nos primeiros dias. E eu abri a palavra em Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: esqueça o que passou. Não viva no passado. Eis que faço novas todas as coisas, vocês não a reconhecem?
Até no deserto eu colocarei um caminho e riachos no ermo. Embora eu já tivesse perdoado, irmãos, era como se eu mesma não quisesse evoluir, eu não quisesse sair daquele lugar, eu quisesse ficar presa naquilo que me aconteceu, porque parecia não ser justo eu ter perdido um filho, colocar uma roupa estampada, colocar um batom, pintar a unha de alguma cor colorida. Eu passei a não querer fazer mais nada. Eu estava totalmente depressiva. Mas naquele dia, com a palavra que o Senhor me trouxe, eu entendi que eu não teria mais as alegrias de antes, mas o Senhor é Deus de renovo, Ele é Deus de restauração. Ele me daria novas alegrias, Ele me daria nova visão, novo ânimo. E eu comecei a viver tudo isso na minha vida. Eu comecei a viver o novo de Deus, eu comecei a me desfazer daquilo que estava me trazendo dor. E eu preciso falar algo para vocês, irmãos. Eu vivi a tristeza de perder um filho, mas eu não vivi o ódio contra quem o matou. É muito comum quando você briga com alguém. Lembra um dia que você brigou com uma pessoa aí, talvez a sua sogra, seu cunhado, não sei, patrão, alguém no serviço. E normalmente quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós passamos a pensar o tempo todo sobre essa pessoa. Nós acordamos, o primeiro pensamento é essa pessoa, nós vamos almoçar, é essa pessoa que toma o nosso pensamento, nós vamos dormir e nós dormimos pensando nessa pessoa, não é verdade? Nós passamos a dar para essa pessoa um lugar que não é dela, mas é do Senhor. É como se nós estivéssemos idolatrando a nossa dor, idolatrando o nosso lugar de vítima. E eu fui vítima em muitas coisas que aconteceram na minha vida, sim, especialmente nessa situação. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou para viver. O Senhor nos chamou para viver uma vida de vencedores, uma vida de filhos. Nós somos herdeiros de um reino que é eterno. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos os santos no Senhor Jesus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então a nossa postura, o nosso pensamento precisa de ser de alguém que é a luz do mundo, alguém que é sal na terra. E alguém que é sal muda o sabor das coisas. Alguém que é luz, traz luz onde não existe. Você foi chamado para isso. Mas talvez você esteja aí pensando: você não sabe o que foi que eu passei. Irmãos, eu não sei o que foi que você passou, mas você não pode ficar preso nessa situação. Porque quando você não perdoa, é como se você amarrasse a corda em alguém e você não tem mais movimento. Você pode até ir até certo ponto, mas dali você não passa porque você está espiritualmente preso. Há uma frase que diz que pessoas que não perdoam é como se elas tomassem um copo de veneno e esperando que o outro morra. Você está beneficiando o outro sim com o seu perdão, de forma que ele não fique preso a você, mas você também vai ser liberto dele. Eu conheço dezenas de histórias difíceis numa sala de mulher única. Às vezes de 10 mulheres que estão lá dentro, 3 ou 4 já foram abusadas sexualmente por um parente próximo. Mas o remédio é um só, é o perdão. Não tem jeito, irmãos. O perdão faz com que você viva, e viva no Senhor uma vida diferente, uma vida de vencedor. Eu peço que você coloque-se de pé. Eu hoje vim aqui trazer essa palavra, mas não é simplesmente uma palavra. É um momento para que você possa tomar uma decisão que talvez você não tenha decidido até hoje na sua vida. Eu vivo a vida de alguém que tem muitos frutos desse perdão. Eu fui muito beneficiada. Eu não perdoei para ser beneficiada, mas o Senhor tem honrado a minha casa por causa disso. Eu não fiz algo que você não possa fazer, eu não mereço nenhum tipo de honraria por causa disso. Eu apenas respeitei e obedeci a palavra do Senhor nesse sentido. Algo que você também precisa fazer para que você não morra doente e especialmente para que você não perca a sua salvação. Será que aquilo que você passou vale a pena perder a sua salvação? Será que aquilo que fizeram com você foi tão grande assim que vale a pena você mesmo ir para o inferno? Eu espero que hoje você tenha compreendido essa palavra e eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que sabem que precisam perdoar alguém. Talvez você precisa perdoar você mesmo porque você errou muito e você acha que não tem perdão para você. Você tomou decisões erradas ao longo da sua vida.
Talvez você precise perdoar os seus pais, algum parente, eu não sei, alguma pessoa. E eu quero que você saia do seu lugar agora. Eu te chamo para vir aqui, para que nós possamos orar com você, para que nós possamos declarar a vida de Deus e para que nós possamos selar no céu esse dia em que você perdoa a pessoa que te ofendeu. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Peço aos pastores que estão aí que me ajudem. Jesus. Chuva, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Pai, nós temos aqui, Pai, mulheres valorosas, mulheres que venceram a dificuldade de sair do seu lugar, de dizer que tem algo para consertar na vida delas, Pai. E hoje eu quero declarar, Pai, sobre a vida dela, sendo arrancada toda raiz de amargura, toda raiz de ressentimento, toda dor sobre aquilo que aconteceu no passado. Senhor, o Senhor tem a cura, o Senhor tem o bálsamo, Pai, para cada situação que nós passamos, situações que só o Senhor sabe onde foi que doeu. Mas a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, Pai. E eu quero declarar, Senhor, a paz que excede todo o entendimento sobre a vida dessas mulheres. Eu quero declarar, Pai, a unção do Senhor, Pai. A unção, Pai, que destrói todo jugo, em nome de Jesus, sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Satanás tramou sobre a vida delas caia por terra agora, pelo poder que há no nome poderoso de Jesus. Quero declarar tempo novo sobre a vida dela, novos sonhos, novo ânimo, novas alegrias, Pai. Um tempo de restauração, um tempo de renovo, em que essas situações, Pai, fiquem apenas no passado, que o Senhor possa curá-las de maneira especial e sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida delas a vergonha de Satanás caindo por terra hoje mesmo. Tudo aquilo, Pai, que eles lançaram sobre a mente delas, dizendo que elas não são nada, que elas são derrotadas, Pai, nós cancelamos agora e declaramos que elas são mais que vencedoras em Cristo Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero Te agradecer por essa noite, quero Te agradecer por cada vida aqui à frente e pela oportunidade de trazer essa mensagem, Senhor. Quero Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque a Sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que pelo fruto dessas mulheres nós possamos conhecer a árvore maior, que é o Senhor Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.